Você tá olhando pro horizonte. A montanha tá lá, enorme, quieta, coberta de verde. Parece bonita, parece segura, mas lá embaixo, a 30 quilômetros de profundidade, algo tá se movendo e você não tem ideia. Imagina que você mora numa cidade pequena no sul da Itália, ou nas Filipinas, ou no Japão, não importa. O vulcão faz parte da paisagem há tanto tempo que as pessoas pararam de olhar para ele. Ele sempre esteve lá. É como uma pedra gigante no fundo do quintal. Ninguém mais pensa nela. Mas uma hora antes da erupção, a Terra começa a dar pistas. Pequenas, quase invisíveis. Os cachorros ficam agitados sem razão. Pássaros saem voando da floresta de uma vez só, como se alguém tivesse gritado para eles. A água do poço começa a ficar morna e aparece um cheiro fundo, levemente sulfuroso, como se alguém tivesse acendido um fósforo perto do seu nariz e apagado rápido. Você sente isso? Provavelmente não, porque você está na padaria, ou olhando o celular, ou discutindo sobre o que vai almoçar. A vida continua normalmente, e é exatamente isso que torna tudo mais assustador. Enquanto você vive sua manhã, a magma, que é basicamente rocha derretida a mais de 1.200 graus, está subindo por dentro da montanha como uma seringa sendo pressionada. Ela encontra bolsões de gás presos, pressão acumulada há décadas, talvez séculos. É como apertar um tubo de pasta de dente com força, só que o tubo pesa 10 bilhões de toneladas. Os sismógrafos na estação vulcanológica mais próxima estão registrando tremores a cada 3 minutos. Os geólogos estão olhando para as telas, alguns estão ligando para a chefia, e a chefia está ligando para o governo. Mas você, na cidade, ainda não recebeu nenhum alerta. Agora você sente. O chão se move. Não muito. É um tremor de uns 3 segundos, como se um caminhão gigante tivesse passado perto. As xícaras na prateleira tilintam. O cachorro late. Você espera mais. Nada. Você respira fundo e pensa. Foi pequeno. Você tá certo. Mas é o aviso final. Nos próximos 4 minutos, a cúpula do vulcão começa a inchar, literalmente. A rocha no topo se expande centímetros por segundo por causa da pressão de baixo, e então aparece uma coluna de vapor branco saindo do cume. Não é fumaça, é vapor. Água subterrânea superaquecida tentando escapar. O céu no horizonte começa a ficar amarelado. Não é por causa do pôr do sol. São gases, dióxido de enxofre e dióxido de carbono, sendo expelidos antes da explosão principal. Se você cheirar esse ar agora, vai sentir um ardor na garganta. Seus olhos vão lacrimejar. E isso agora é o último sinal antes do inferno. Seu celular vibra. É um alerta de emergência do governo. Texto vermelho. Sirenes começam a soar. A voz que sai da caixa de som da praça diz para você ir embora agora. Não pegar pertences, não esperar, só correr. E aqui está o problema. 10 minutos não é nada. A lava se move em até 60 km por hora na descida de uma encosta. E a nuvem de gases cinzas quentes, chamada de fluxo piroclástico, chega a 700 graus e a 300 km por hora. Não dá para dirigir mais rápido. Não dá para fugir de carro em uma estrada congestionada. As pessoas que sobrevivem são as que saíram horas antes. O som chega primeiro. Não é uma explosão normal. É mais baixo, mais profundo. Você sente ele no peito antes de ouvir pelo ouvido. É como se o ar ao seu redor tivesse sido comprimido de uma vez. Janelas se partem em quilômetros de distância. Pássaros caem do céu. O som é tão grave que animais o percebem antes dos humanos. E é tarde demais para todos. Em segundos, uma coluna de cinzas, rocha e gases sobe do cume. Ela cresce como uma nuvem de cogumelo, mas não para cima como num cogumelo atômico. Ela sobe e ao mesmo tempo se expande para os lados. Em 2 minutos, ela já tem 15 quilômetros de altura. Aviões desviam por 800 quilômetros de distância. A coluna é tão pesada de cinzas que começa a cair e quando cai, vira o terror que mata mais gente do que a própria lava. Chama-se fluxo piroclástico. É uma avalanche de gás superaquecido, cinzas e fragmentos de rocha que desce a encosta como uma nuvem densa e escura a até 300 km por hora, com temperatura de até 700 graus Celsius. Para ter uma ideia, o forno da sua casa chega a 200 graus. Você não escapa correndo, você não escapa de carro. A única coisa que salva é estar fora da zona de risco antes que tudo comece. Pompeia foi destruída num fluxo assim. Em menos de 15 minutos, 2.000 pessoas foram cobertas e ficaram preservadas por 1.700 anos exatamente da forma que morreram. Para quem está longe o suficiente para sobreviver, o que acontece a seguir é assustador.
assustador de um jeito diferente. O céu escurece completamente no meio do dia. As cinzas bloqueiam o sol como uma cortina. Em plena tarde, fica escuro como meia-noite e começa a chover, mas não água. Chuva de cinzas. Uma lama cinzenta e quente que cobre tudo. Telhados entram em colapso com o peso. Rios mudam de curso. A paisagem ao redor deixa de existir. 10 minutos depois da explosão principal, o pior já aconteceu. Pelo menos por agora. Mas o que você encontra em volta é irreconhecível. Tudo que estava a menos de 10 quilômetros do cume simplesmente não existe mais. Casas, árvores, estradas, cobertos por uma camada de cinzas quentes, pedras e lama. Mas o perigo invisível agora é o ar. As cinzas vulcânicas são tão finas, menores que um fio de cabelo humano, que entram pelos pulmões e ficam lá, não saem com tosse. Cada respiração é como inalar fragmentos de vidro microscópicos. Sem máscara, você começa a sentir dificuldade para respirar em minutos. Em horas, os pulmões incham. E tem o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e o gás sulfídrico. Gases pesos que ficam perto do chão, invisíveis, inodoros em concentração alta. Você pode entrar num vale, se sentir tonto e perder a consciência antes de entender o que está acontecendo. A lava ainda está descendo, mas ela é mais lenta do que a maioria das pessoas imagina. Depende do tipo. Pode ser 1 km por hora ou pode ser 60. O que impressiona na lava não é a velocidade, é a inevitabilidade. Ela não desvia, ela não para, ela engole tudo. Uma casa, um carro, uma árvore, a lava cobre, endurece por fora e continua avançando, como se a Terra tivesse decidido recuperar o espaço que sempre foi dela. 1 hora depois, a erupção principal pode ter passado, mas o vulcão ainda está ativo. Explosões secundárias acontecem. Cada uma manda novos blocos de rocha para cima, pedras do tamanho de carros caindo a quilômetros de distância. Chamadas de bombas vulcânicas, elas entram em casas, derrubam paredes, caem em campos. Os rios de lava avançaram. Alguns já chegaram a estradas secundárias. A cidade de evacuação está superlotada. Ginásios viram abrigos e começa a aparecer um outro problema que ninguém espera: os trovões. Dentro da coluna de cinzas, as partículas se friccionam tanto que geram eletricidade estática, e essa eletricidade descarrega como raios, mas de dentro de uma nuvem cinza escura. São chamados de relâmpagos vulcânicos. Raios saindo de uma nuvem que não é de chuva, no meio de uma erupção, acima de um rio de lava. É o tipo de cena que parece ficção científica, mas é física pura. E então vem a água. A chuva que acompanha as erupções, misturada com as cinzas e o material vulcânico, cria os lahars, fluxos de lama vulcânica. Imagine uma avalanche de concreto mole descendo em alta velocidade por qualquer vale que encontrar. Os lahars matam mais gente do que a própria lava na maioria das erupções históricas. Eles chegam onde o fogo não chega, entram em cidades que pensavam que estavam seguras. Em 1985, no vulcão Nevado del Ruiz, na Colômbia, um lahar enterrou a cidade de Armeiro inteira em uma noite, mais de 23 mil pessoas. 1 semana depois, o vulcão ainda respira. Uma coluna de fumaça fina continua saindo do cume. Os sismógrafos ainda registram tremores menores, mas o silêncio ao redor é o que mais impacta. Onde havia uma cidade, agora há uma paisagem cinza lunar. Telhados enterrados, plantações destruídas, estradas cortadas ao meio por rios de lava que já esfriaram e viraram rocha preta. Mas o efeito mais surpreendente de uma erupção grande vai muito além da paisagem local. As cinzas e o dióxido de enxofre jogados na atmosfera se espalham pelo planeta inteiro em questão de semanas. Eles bloqueiam a luz solar. A temperatura global pode cair até 1 grau Celsius no ano seguinte a uma grande erupção. Em 1815, a erupção do Tambora na Indonésia foi tão grande que 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Neve em junho na Europa. Colheitas destruídas. Fome em massa. Uma única erupção mudou o clima do planeta por um ano inteiro. E então vem a parte que ninguém espera no final. O mesmo material que destruiu tudo, as cinzas vulcânicas, é um dos solos mais férteis da Terra, rico em minerais, perfeito para a agricultura. Por isso que populações humanas sempre voltaram a viver perto de vulcões. Pompeii foi reconstruída. As encostas do Vesúvio ainda são habitadas hoje. O solo do Monte Merapi, em Java, produz arroz em abundância. A vida não apenas
sobrevive a um vulcão, ela aproveita ele. A Terra que destruiu tudo se transforma em anos na Terra que alimenta milhões. Você sobreviveu. Você está longe, num abrigo temporário, olhando pela janela uma paisagem que não reconhece mais. E você começa a entender uma coisa sobre o planeta em que você vive. Ele nunca pediu licença para ninguém. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para novos conteúdos parecidos com esse.